Olá, galerinha do sexto ano. Nessa aula de número 65 de matemática, nós vamos aprender sobre perímetros. Na página 280, nós vamos dar início a perímetros, ao módulo de perímetros, tá bom? Então, a gente tem aqui uma pista de atletismo. Nessa pista tem várias provas, né? Tem provas de 100 metros, de 200, de 800. Então, de acordo com a prova, é a quantidade onde o atleta vai correr. Então, por exemplo, olhando aqui na setinha do meu mouse, se a partida vai ser nessa reta, e a prova vai ser de 100 metros, é calculado da onde ele partiu, 100 metros até onde ele deveria chegar. Nessa pista, ela é ovalada, nós temos duas curvas, mas a metragem que o atleta vai correr, é como se a gente calculasse em linha reta o percurso aonde ele vai correr. Então, mesmo que ele tenha que dar uma volta completa aqui nessa pista, calcula-se quantos metros ele correu. Isso é perímetro, é a circunferência, é a volta aqui ovalada, ó, dessa pista, beleza? Agora, quando nós falamos de perímetro de figuras geométricas, o que seria o perímetro de figuras geométricas? Aqui nós temos uma instalação de uma moldura de gesso. Então, ó, a área onde o funcionário aqui, ó, vai colocar o gesso é essa figura geométrica que não é nem quadrada nem retângulo, ela tem esse recorte aqui. Se ele vai colocar uma moldura de gesso em volta de tudo, eu preciso achar o perímetro. Então, o perímetro é a soma de todos os lados aqui da minha figura geométrica. Então, para eu saber a quantidade de gesso que ele vai comprar, nós calculamos o perímetro. Então, está aqui embaixo para vocês, ó. O perímetro é a soma de todos os lados, então eu tenho que somar 1 metro, ele começou aqui, ó. 1 mais 0,80 mais 2 metros, mais 3 metros, mais 3 metros, mais 3 metros e 80. Portanto, deu 13,6 metros. Então, ó, portanto, ele deverá instalar 13,6 metros de moldura de gesso. Para as figuras geométricas, como quadrado e retângulo, a gente pode ter algumas regrinhas. Por quê? Porque os lados do quadrado, eles são todos iguais. Então, se eu quiser saber o perímetro do quadrado, desse aqui, por exemplo, que mede lado A, eu multiplico 4 vezes A, porque o valor do A não vai mudar. Se o A for 5, então aqui é 5, aqui é 5, aqui é 5, aqui é 5. Então, ao invés de eu somar 4, 5 mais 5 mais 5 mais 5, eu faço 5 vezes 4, é bem mais fácil. Então, no caso do quadrado, a gente pode fazer 4 vezes a medida do lado. Agora, no caso do retângulo, o retângulo ele tem de duas em duas medidas iguais. Então, ó, aqui, esse comprimento é igual a esse comprimento, é a mesma medida, e esse aqui, ó, da letrinha B, é a mesma medida que a outra letrinha B do outro lado. Então, eu posso fazer duas vezes essa medida A, mais duas vezes essa medida B. Ah, Pro, mas não é mais fácil eu somar os quatro lados? Você pode estabelecer qual é o critério mais fácil para você. Se você prefere somar A mais B mais A mais B, igual a gente fez naquele exercício anterior aqui dessa figura, também pode, não tem problema. Mas são algumas regrinhas que nos ajudam aqui na hora de calcular. Então, ó, por exemplo, ele fala que o A é 3 centímetros e o B é 5 centímetros. Então, ele fez, se eu quisesse fazer pela soma, ó, ele fez aqui também, ó, 3 mais 5 mais 3 mais 5. Então, é a mesma coisa de eu fazer 2 vezes 3 mais 2 vezes 5, para calcular o perímetro desse retângulo. Beleza? Então, vamos agora para os exercícios. No exercício 1 da página 287, para cercar o terreno onde ocorrerá uma obra, Francisco está instalando uma espécie de cerca com placas de metal.
Esta cerca será instalada ao redor de todo o terreno, incluindo a estrutura que será um portão. Sabe-se que o terreno é retangular, com comprimento de 25,5 e largura 12,5. Calcule o perímetro desse terreno, que será usado como base de cálculo para determinar a quantidade de material necessária para a instalação da cerca. Então, para saber a quantidade de chapas de metal que ele vai comprar, ele precisa saber o perímetro do terreno. Então, é importante que vocês desenhem a figura para entender o que que a gente está falando. Então, a gente faz aqui, ó, um retângulo. E aí nós temos as medidas. Nesse lado maior aqui do meu retângulo, vai ser 25,5 metros. Se aqui embaixo é 25,5, aqui em cima também é 25,5. Aqui, ó, nessa lateral aqui da largura, é 12,5. Nesse outro lado também é 12,5. Por isso que eu posso fazer 25,5 vezes 2 mais 12,5 vezes 2. Ou eu somo, como ele fez aqui. O total vai dar 76 metros de perímetro. No exercício 2, uma cerca de arame formada por 5 fios, como mostra a imagem, será instalada em uma região retangular de uma fazenda. A região é cercada, tem as dimensões mostradas na figura. Então, a figura de baixo é um desenho do terreno. Ele tem 255 metros de comprimento e 185 metros de largura. E aí é para calcular a quantidade mínima de arame para a construção dessa cerca. Lembrando que a cerca vai ter 5 fios. Então, eu vou calcular o perímetro e depois ainda preciso multiplicar por 5, que é a quantidade de fios que vão passar aqui nessa cerca. Então, para calcular o perímetro do retângulo, é 2 que multiplica 255 mais 2 que multiplica 185. Então, aqui foi feita a continha, ó. Ele colocou em evidência, então primeiro somou os lados para depois multiplicar por 2. Então, vai dar 880 metros o perímetro, porém, eu ainda tenho que multiplicar esse valor por 5, porque são 5 fios de arame que passarão na cerca. Então, vezes 5 dá 4.400 metros. Agora, no exercício 3, é para calcular o perímetro de cada figura que tem aqui. Então, na letra A, é um triângulo. Ah, Pro, mas e agora do triângulo? Gente, é a mesma coisa. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu vou somar 37 mais 40 mais 20. O perímetro do triângulo é 97 milímetros. A próxima figura é um hexágono, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, é heptágono. Então, nós vamos somar quantos lados ele tem. É um heptágono regular. Os lados todos medem 4. Então, eu vou contar a quantidade de lados. A gente já viu que são 7. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o perímetro é 7 vezes 4. Deu 28 metros. O perímetro dessa figura B é 28 metros. No exercício 4, um retângulo tem o comprimento de 6 centímetros e o seu perímetro é 20. Qual deve ser a medida da sua largura? Então, vamos entender um pouquinho sobre isso. Então, vamos pensar um pouquinho. Ó. A Pro desenhou o retângulo aqui para vocês. Ele falou que esse comprimento é 6 centímetros. Se aqui embaixo é 6, aqui também é 6. E ele falou que o perímetro mede 20. Então, se o perímetro é 20 e eu tenho dois lados de 6 e de 6, eu faço 20 menos 12. 20 menos 12 vai sobrar 8. Esse 8 tem que ser dividido entre esse lado e esse entre lado. Eu tenho dois lados para dividir esse 8 que sobrou aqui. Portanto, aqui tem que ser 4 e aqui tem que ser 4. Se eu somar os quatro lados, tem que voltar no meu perímetro, que é 20. Então, ó, 6 mais 6 dá 12, mais 8 dá 20. Então, ó, a largura desse retângulo é de 4 centímetros.
É isso aí, galera. Esse da Ubimap a Pro não vai fazer, nós vamos pular. Nós estamos em reta final. Eu vou pegar apenas os exercícios mais importantes para a gente terminar a apostila, beleza? No chat, eu e a Prodiana tiraremos as dúvidas. Beijos e bye bye.